Maria. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra. Meus filhos bem-amados, recebam todo o meu amor. Minha presença entre vocês é destinada, para além de vocês, ao conjunto de minha humanidade. Eu intervirei em 2 tempos, um tempo geral e um tempo para vocês. Eu lhes peço para acolher minha presença e minha radiância, em seu templo. Como o constatam já, e como o constatarão cada vez mais, eu aparecerei cada vez mais frequentemente, por diferentes espelhos e diferentes canais, a fim de prepará-los, durante o final de seus casamentos celestes, ao que vem. O que vem é revelação, o que vem é advertência, para aqueles que se afastaram de seu coração e da verdade da luz. O que vem é luz, o que vem é verdade. Bem-amados, vocês são meus filhos, sem exceção, quaisquer que sejam seus caminhos, quaisquer que sejam suas estradas, que elas os conduzam à eternidade ou à separação, vocês são livres. Mas, em meu coração de mãe, eu desejaria que muitos e muitos seres, sobre este planeta, se juntassem às esferas da beleza, às esferas da divindade. Meus filhos, esse é o pedido de uma mãe, a fim de que uma parte sempre mais importante de vocês, uma parte cada vez maior de sua humanidade, de minha humanidade, retorne à luz. Se vocês soubessem como a fonte é simples, como a vida e o amor são simples, nos mundos da unificação. Somente o filtro de seu mental os faz crer que é complicado. Somente o filtro de seu mental os provoca, sem parar e permanentemente, no julgamento, na ilusão e nesta materialidade. Vocês fazem a experiência, para alguns, desde tempos imemoráveis, mas pouco importa. Hoje, a hora vai em breve soar, para aqueles que o desejam, e eu lhes desejo, ainda uma vez, cada vez mais numerosos a desejá-lo. Retornem à sua casa, juntem-se a nós, meu filho e eu, nos mundos unificados. Nas casas do pai e da mãe, que vibram em uníssono, do conjunto das galáxias, do conjunto dos universos. Vocês têm a possibilidade. O Santo Arcanjo Miguel os prepara, e os preparou, e ele continuará a fazê-lo até o final de seu mês de setembro deste ano, a fim de que, cada vez mais numerosos, vocês abram seu coração para a verdade de meu divino Filho, para a verdade da fonte. Sua mãe os aguarda. Isso é complicado ou isso é simples? Isso se torna extremamente simples, assim que vocês saem de sua complexidade mental, assim que vocês aceitam e aquecem a luz que vem para vocês. Como o disse Miguel, nós não vimos destruir, mas, entretanto, somos obrigados a levar a efeito certo número de advertências e de anúncios que permitirão, estejam seguros, ao maior número, um número, eu o espero, cada vez mais importante, se religar à luz e à verdade. Não há luz e verdade em sua cabeça. Aqueles que não abrem o coração não poderão jamais compreender minha mensagem, minha presença e minha radiância. Aqueles que permanecem em sua cabeça desacreditarão, mas isso não é grave. O que vocês têm a fazer, e a coragem da qual têm que fazer prova é a coragem com relação a vocês mesmos, de afirmar sua existência, sua luz e sua transcendência. Para nada serve querer se separar das sombras habituais existentes nesse mundo. Elas se iluminarão por si ou desaparecerão, simplesmente, de seu contato e de sua presença. Assim, buscai o reino dos céus, assim como meu filho o disse, e assim como eu lhes repito hoje, ainda é tempo. As trombetas soarão em breve. Em breve, as modificações e as manifestações da mudança entrarão diretamente em sua consciência e em sua humanidade. Vocês entram na era da mudança. Vocês entram na era da revelação, na hora da luz e na hora da verdade em seu coração. Então, vocês vão continuar a seguir sua cabeça ou a seguir seu coração. O coração é evidência e simplicidade. O coração não é questionamento, ele é resposta e esta resposta se faz sempre no caminho da unidade, ele não pode ser reação. O amor é criação. E vocês se colocam sem parar sob o serviço da lei de ação-reação, não podendo penetrar o arcano da luz, que é verdade, simplicidade, beleza e bondade. Vocês devem, hoje, mais do que nunca, se remeterem à luz. O bem-amado arcanjo Anael expressou longamente a realidade da inteligência da luz.
Assim, vocês mesmos, seres inteligentes, se colocam sua consciência, não na cabeça que analisa permanentemente em bem e em mal, mas se vocês colocam sua inteligência onde ressoa, lá onde vibra a eternidade em seu coração, vocês encontrarão a paz, vocês encontrarão a eternidade e, sobretudo, vocês terão a possibilidade de viver o que São João, o bem-amado, chamou de ressurreição. A ressurreição não é nada mais, em verdade, que a compreensão e a vivência de seu veículo de eternidade, corpo de luz descrito no mesmo Apocalipse. É esse presente que lhes é oferecido. A hora da separação, a hora da divisão enfim sou, se vocês mesmos a aceitam e se vocês mesmos a vivem em sua interioridade. Vocês não podem servir a dois mestres. Vocês não podem servir a sua cabeça e servir a seu coração. O coração é doação e perdão. A cabeça é a escravidão, posse e poder. Vocês não podem apresentar o menor grama de poder entrar no coração. Vocês devem se despojar de vocês mesmos. Vocês devem se despojar de seus medos, que os fazem viver na cabeça e os impedem de penetrar o coração. Bem-aventurados os simples de espírito. Quantas vezes esta frase terá sido pronunciada aqui mesmo e em outros lugares? Os casamentos, inicializados pelo conclave, por Miguel, e por mim mesma, tocarão em breve a seu fim. Vocês estão nas etapas essenciais, aquelas em que a luz chega em sua densidade, em seu corpo de eternidade, em seu templo. Assim como disse Miguel, não se deixem arrastar pelo tumulto do mundo, pelas fúrias do mundo, pelos julgamentos precipitados, pelas divisões. Como vocês querem ser unificados se vocês mesmos, divididos por suas palavras e seus atos, quando denigrem e apontam o dedo, vocês se afastam tão seguramente de seu coração como se vocês tomassem um fuzil para matar seu irmão? Isso o arcanjo Anael disse longa e longamente. Eu o repito novamente, solenemente, meus bem e amados filhos, vocês são todos irmãos e irmãs. A hora é para a alegria, a hora é para a unificação, a hora não é para o combate, nem para o debate. A hora é para o amor, a hora é para a unidade e para a alegria. Como vocês esperam encontrar a alegria se vocês percorrem os caminhos da cabeça? O coração deve subir à cabeça e a cabeça deve se abaixar no coração, a fim de viver a unidade da revelação. Meus bem e amados filhos, vocês entraram diretamente na revelação que é a luz. A revelação é a adequação de seu tempo terrestre para a adequação do tempo espiritual, que não é o mesmo tempo. Sim, a luz vem, sim, a luz luta nas trevas, mas as trevas não a reconheceram e isso não é importante. Não desempenhem o papel das trevas. Aceitem a luz, aceitem em seu coração e aceitem a luz. Vivam seus casamentos celestes e banhem-se na luz que lava suas vestes e lhes permite tocar a eternidade. Vocês não podem participar da cabeça e do julgamento e participar do coração, que é não julgamento e liberdade. Se vocês permanecem na cabeça, vocês permanecem no livre-arbítrio, portanto, no ego, na personalidade que divide, que manipula, que lança sombra acreditando semear a luz. Tendo-se no coração, vocês são a luz dos mundos e vocês acolhem em seu templo interior minha divina presença e a divina presença de meu Filho. Assim, vocês se tornam vocês mesmos o Cristo, o ungido do Senhor. Se vocês são assim, se vocês fazem aprendizado durante os 9 meses de gestação que irão, do mês seguinte à advertência e até meu anúncio, eu lhes prometo a mais bela das recompensas, aquela da unidade, aquela da alegria e, para além de tudo, aquela da eternidade e de suas redescobertas com a luz, não em sua cabeça, mas em seu coração. Em verdade, eu lhes digo, como o disse meu filho, ninguém poderá penetrar o reino da fonte, se não se tornar ele mesmo a fonte. Vocês devem deixar seus hábitos, vocês devem deixar seu modo de proceder nesta dualidade. Vocês estão a cavalo sobre 2 mundos, sobre 2 realidades, e qual delas vocês escolherão? Aquela da sombra e da dualidade? Aquela que acusa e que lança a infâmia, ou aquela que unifica, pacifica, e ilumina literalmente sua vida, seu caminho? Não há alternativa, acabou.
A hora não é mais para hesitações, a hora é para a coragem e para a humildade, a humildade de ser submisso à luz, para reencontrar seu corpo de ressurreição. Em outras palavras, aquele que foi chamado corpo de existência, ou corpo de eternidade, assim como o nomeiam alguns arcanjos. São as mesmas palavras, as palavras adaptam-se à minha audiência, a fim de que o mais possível de seres humanos, segundo sua crença errônea, possam vir a mim e aceitar a fonte que vocês denominaram Pai e que a falsificação denominou Deus, porque não há Deus, apenas a deusa, não há Deus a não ser a unidade, não há Deus, a não ser o Pai Mãe Fonte e não qualquer Deus vingador. O Deus vingador está em sua cabeça e unicamente em sua cabeça. É aquele que os afasta da luz. É aquele que os faz condenar e julgar. É aquele que os opõe, os confronta, a fim de que vocês não possam penetrar o reino dos céus. O reino dos céus não estará jamais na cabeça, nem no intelecto. O reino dos céus está no coração e, nisso, o sentido do que disse Anael, se vocês o aceitam, se iluminem vocês. No coração não há espaço para o julgamento, não há espaço para a separação, não há espaço para afastar seu irmão, independentemente de quem seja, de sua fonte. Miguel os chamou de credores da luz. Vocês não podem criar a sombra e criar a luz, vocês devem escolher, meus bem-amados. Vocês querem prosseguir a experiência da vida e da dualidade efêmera, e sem parar, recomeçar, ou vocês querem penetrar os reinos da eternidade? Se a resposta é sim, então, mudem. Vocês não podem esperar penetrar a luz com suas sombras. Vocês não podem esperar penetrar a luz com seus julgamentos, com suas dualidades. Vocês devem se abandonar, literalmente, aos casamentos celestes, se deixar fusionar e transformar pela luz. Sozinhos, vocês não chegarão ali, somente o ego os faz crer nisso, somente alguns ensinamentos, totalmente falsificados, os fizeram crer que, por vocês mesmos, e somente por vocês mesmos, por seu trabalho, vocês poderiam ali chegar. Isso se produziu, mas para seres em tão pequena quantidade então o que, hoje, nós lhes estendemos a mão. Nós lhes estendemos a mão de uma mãe, a mão do Cristo, a fim de que vocês possam aceder, em toda a humildade, no abandono e na coragem, à dimensão do coração. É isso que nós realizamos hoje e que inúmeros seres humanos se desviam, infelizmente para eles, dizendo que isso não é verdade, dizendo que isso não pode ser verdadeiro. Cada um suas escolhas, cada um sua verdade. Eu não julgarei jamais esses filhos, mas, a vocês, em contrapartida, é-lhes solicitado também para não julgá-los. Acompanhem, ao mais distante que vocês possam. Eles ressoarão e se transformarão, ou se afastarão. Assim é, como o definiu o arcanjo Anael, o princípio de ressonância e de atração. Ele vai atuar completamente, progressivamente e à medida que vocês se aproximarem de meu anúncio. Através de meu anúncio, eu me revelarei ao mundo, pessoalmente, individualmente e coletivamente. Eu lhes anunciarei a boa nova. Aqueles que a recusarem encontrarão apenas morte e tristeza. Aqueles que a aceitarem viverão a unidade de viver em Cristo e em verdade. Isso é agora. Vocês entram numa época, hoje, importante para sua escolha de alma, para seu destino de luz e para sua peregrinação nos mundos. Onde vocês querem ir? Para além da escolha, vocês devem assumir essa escolha. Vocês não podem pretender uma coisa com a cabeça e viver outra coisa com o coração. Vocês devem unificar a cabeça e o coração, porque esse é seu caminho. Entretanto, se vocês persistem em colocar distância e não querer se juntar ao coração, vocês continuarão a viver na cabeça. Que lhes seja feito de acordo com sua fé, esta é a verdade. Eu não me permitiria jamais julgar, mas vocês saberão, quando eu fizer meu anúncio, que eu os deixarei livres para continuar assim por vários ciclos, na densidade, separados da luz, mas eu voltarei, incansavelmente, procurá-los, se vocês o desejam. Eu não posso e não quero forçar ninguém a se juntar a meu manto, a se colocar sob minha proteção e sob a proteção dos arcanjos. Cabe-lhes pedi-la, esta proteção. Acolhendo a luz, vocês fazem um pedido. Aceitando não mais julgar, não mais criticar, não mais combater ou debater, vocês fazem um pedido e a luz vem preencher este pedido em sua eternidade e aproximá-los de seu corpo de ressurreição.
As coisas são simples, apenas o mental desacredita e verá em minhas palavras, como de hábito, engano. Isso é próprio do mental e da serpente. Aquele que os engana não é outro senão o que está em sua cabeça. Aquele que os quer na vida, na glória, na humildade, está em seu coração, de toda a eternidade. Vocês são abençoados e continuarão a ser abençoados, quaisquer que sejam suas escolhas, mas meu coração de mãe sangra, assim como mostrei, por ver ainda tantos seres humanos errar nos limbos e nas projeções de sua cabeça, incapazes que são de se juntar a seu coração, e a palavra é a língua de víbora que os afastam de Deus, daquele que vocês chamam de Deus, na verdade, da fonte. A fonte é uma fonte de água viva, assim como ela está presente ao nível de minhas múltiplas aparições neste planeta e em múltiplos canais e nos diferentes caminhos que eu tomei. Eu aparecerei, portanto, como lhes disse, cada vez mais, mesmo em seus sonhos, mesmo em suas noites. Vários seres humanos, cujo mental é excedido, persistirão em tentar ver se minha aparição em seus sonhos e mesmo em sua presença é verdade ou sombra. Como vocês querem duvidar, quando minha presença está aí e seu coração vibra? Como vocês querem duvidar que sou eu que lhes fala, eu, sua mãe eterna, eu, que os criou? Bem-amados filhos, um pouco de coração. Como ousam duvidar quando eu lhes falo no ouvido, quando eu me manifesto a vocês em meus diferentes trajes? Eu venho para que vocês me acolham, não me fechem a porta, porque é a porta para sua divindade que vocês fecham. Vocês compreendem o sentido de minhas palavras? Vocês compreendem a vibração que vivem atualmente? Ela é a essência de verdade, ela os encanta, ela faz vibrar seu coração. A cabeça não pode se opor, porque ela é vencida pelo coração. Assim é minha presença e minha radiância, assim ela e será cada vez mais, e aqueles que têm as cabeças duras, continuarão a se opor, mas eles são, entretanto, meus filhos. Então, não os julguem, contentem-se de estar na radiância, contentem-se de se aproximar da unidade e da verdade, da paz e da alegria, tal como vocês a sentem pelo momento e, quanto mais vocês deixarem florescer em vocês esse estado de graça, menos vocês terão necessidade de combater e mais vocês se aproximarão da unidade de meu divino Filho. Vocês são chamados, sem exceção, vocês são todos os chamados, mas quantos decidirão se juntar a meu chamado? Vocês não podem convencer ninguém, mas vocês podem se tornar criadores de luz acolhendo a luz, tornando-se suaves e humildes e tendo a coragem de sê-lo. Naquele momento, vocês transformarão o mundo e concorrerão, sem o querer e sem poder, para a elevação desse mundo e para sua aproximação à existência e à eternidade. Meus bem-amados filhos, a luz vai causar certo número de reajustamentos em seu planeta, em suas vidas, não vejam aí a marca do demônio. Aqueles que queriam se aproveitar dessas modificações para escravizar ainda mais a humanidade não o conseguirão e eles o sabem. Alguns deles decidiram, já, juntar-se à luz e meu coração de mãe os acolhe. Que a mudança de eixo torne-se recente, quaisquer que sejam os erros e as faltas do passado, que essas mudanças de eixo sejam mais antigas para vocês que têm buscado a luz desde tanto e tanto tempo, o resultado é o mesmo, vocês são acolhidos do mesmo modo. Isso é possível neste final dos tempos. O final dos tempos que você vive não é o final do mundo, bem ao contrário, é o renascimento para a vida eterna, é o renascimento para você mesmo, em sua originalidade e em sua luz. Então, sim, a luz lhes fala, então, sim, em seus sonhos e em suas presenças, vocês irão perceber, vibratoriamente, pelos sentidos também, e pela alma, a presença de seus anjos, minha presença e a presença de entidades de luz que se manifestarão a vocês, cada vez mais frequentemente. Esta é a verdade. Seus irmãos do espaço, chamados de anjos do Senhor, vão em breve aparecer em seus céus. Não temam. Se seu coração permanece aberto e permanece na vibração, vocês não poderão ser enganados. Do mesmo modo, como eu disse, como todo ser humano no momento vindo de meu anúncio, no ano de 2010, perceberá que é a voz de sua mãe que lhe fala. Isso nada tem a ver com uma voz tecnológica ou eletrônica, porque a vibração que permitirá estabelecer em seu coração não permitirá qualquer dúvida a verdade de minha presença, para cada um, individualmente e para a humanidade, coletivamente.
Então, preparem-se. Qual é esta preparação? Ela é recolhimento e acolhimento. Ela é viver no coração, segundo os ensinamentos de meu divino Filho. Ela é renunciar aos julgamentos, renunciar à dualidade, renunciar ao poder e à posse. Ela é divisão e doação, ela é abertura. Vocês não podem pretender o coração e fechar a porta de sua casa, de seu veículo, de sua alma. Vocês devem abrir, 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 sem interrupção e sem repouso, para acolher. Vocês não podem acolher e fechar. Vocês devem se abrir, vocês devem parar os julgamentos incessantes, as opiniões sobre uns e sobre outros. Vocês participam da mesma luz. Enquanto vocês veem a sombra, assim como expliquei esta noite ao canal no qual estou, vocês não podem participar da luz e não pode ser de outro modo, sobretudo neste final dos tempos. Vocês devem se abrir continuamente para a vibração e para a orientação. Obviamente, as coisas não são sempre rosas em seu mundo, pelo momento, mas vocês devem ter confiança e vocês devem cultivar a semente de estrelas que vocês são. Vocês devem, em sua radiância, eliminar as manchas, as zonas de sombra, aquelas que os impedem de ser a luz encarnada. Para isso, há um aprendizado e uma gestação. É isso que vocês têm a realizar entre a advertência e o anúncio, o que vai lhes permitir realizar o que vocês são, inteiramente. Isso se procede por toques. Alguns de vocês conhecem já seu corpo de existência, seu corpo de ressurreição. Outros têm apenas as premissas e não têm ainda a visão e a percepção. Como o disse o Arcanjo Miguel, paciência, isso vem a seu tempo e na hora para cada um de vocês. A paciência faz parte, para alguns de vocês, do aprendizado da luz. Outros, enfim, têm necessidade de certezas, a partir de agora, e outros têm necessidade de paciência e de esperança, a fim de preencher o que os distancia ainda da unidade. Vocês devem ser abaixados, para se elevarem. Então, se vocês acreditam em minhas palavras, como acreditaram naquelas do Cristo, para além da cabeça, se vocês fazem seu caminho de vida, então, sim, seu coração se abrirá à eternidade e vocês se beneficiarão da alegria eterna, da paz, e da eternidade. Então, sim, meus filhos, eu os quero na alegria, eu os quero na simplicidade da infância, eu os quero na compaixão, eu os quero no aprendizado do amor eterno. Para isso, vocês devem se afastar de todo julgamento procedente de sua serpente da cabeça, vocês devem se afastar de vocês, não os outros, mas as partes de vocês que estão na sombra e que vocês não podem ver. Basta-lhes simplesmente cultivar a luz e acolhê-la em seu seio, progressivamente e à medida das efusões que vocês vivem, cada dia agora, desde vários meses. O Arcanjo Miguel e o Arcanjo Metatron virão reforçar esta luz muito proximamente. Então, cabe-lhes acolhê-la e fazê-la vibrar. Afastem-se de sua cabeça, afastem-se dos conflitos, sem, para tanto, rejeitá-los, mas transmutando-os para a luz do amor e para a luz da verdade. Seu combate, se combate há, é entre você e você. Não há outro combate. O combate exterior, assim como disse Miguel, é realizado pelas cortes dos anjos do Senhor, nesse momento mesmo, e esse combate não é um combate no sentido em que o entendem, em sua dimensão. Esse combate é a instalação e evidência da luz que, mesmo a sombra, começa a reconhecer. Então, não acusem aqueles que os atraem na sombra, é o papel deles, a fim de fazê-los ganhar na luz, a fim de fazê-los fazer o aprendizado da luz. Então, abençoem a eles, sim, assim como disse Jesus. Abençoai ainda mais seus inimigos do que seus amigos, porque eles são aqueles que lhes permitem crescer mais na luz. O olhar do coração é assim e é a esse preço que vocês tocarão a eternidade. Vocês não podem tocá-la de outro modo. Aí está, meus bem e amados filhos, o que tinha a lhes dizer e a lhes vibrar em sua eternidade. E eu lhes peço instantaneamente para acolher minha presença. Eu lhes peço instantaneamente que se preparem, ativamente, assim como fizeram nesse círculo restrito e assim como realizam milhões de seres humanos por toda a parte sobre este planeta. O período de preparação que vocês vivem é extremamente importante. A parte mais importante de sua história não se joga depois, no momento de seu anúncio, mas se joga agora, entre 15 de agosto e 28 de setembro.
É durante este período que vocês devem acolher. Obviamente, outros humanos acolherão, até o último extremo, porque a graça faz parte de minha essência e eu não posso recusar a graça para meus filhos, mesmo no último minuto. Mas, entretanto, vocês são os iluminadores, porque vocês o aceitaram. Então, mostrem-se dignos do que vocês pretendem. Eu lhes transmito todo o meu amor. Aí está porque era a minha intervenção coletiva para difundir amplamente. Meus filhos bem-amados, vai ser tempo, agora, de retornar em seu exterior, a fim de continuar a trabalhar. Eu lhes dirijo e lhes peço que acolham todo o meu amor de mãe, todo o meu amor de fonte. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra, eu os abençoo. Aos 3 dimensões, 3 de agosto de 2009. Versão para o português, Célia G. Mensagem atemporal.